Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Feliz Ano Novo! Segundou com um ano diferente? 2024 já chegou. Como é que você passou do ano passado para esse? Espero que tenha passado muito bem, em excelente companhia. E a gente começa com o pé direito, o nosso Além da Saúde podcast. 1 de janeiro de 2024 e a gente preparou alguns programas, alguns trechos de programas que foram especiais. Todos os episódios foram, né? Foi muito difícil a gente escolher, mas escolhemos alguns trechos para vocês acompanharem nesse dia 1º de janeiro. E é claro, se você gostou, não é, de gostar de algum tema e quiser saber mais, quiser acompanhar o episódio na íntegra, é só você acompanhar o nosso YouTube da Is Rádio Podcast e o meu YouTube pessoal também, Fabiana Fatoretto. Assim você vai ter o episódio completo, vai poder acompanhar todos os detalhes. E eu já começo, não é, esse programa de 2024 desejando a você e a sua família muita prosperidade, muita saúde, que é o mais importante. O resto a gente corre atrás. Fique agora com esses trechos super especiais do nosso Além da Saúde. Doutora Thaisa Cato Bertolini, nossa convidada de hoje, fisioterapeuta pélvica, consultora em amamentação, personal baby, vai falar com a gente sobre a importância da região pélvica na saúde da mulher. E se você tiver alguma dúvida, você participa com a gente também, mandando as suas perguntas pelo nosso chat, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Doutora Thaisa, acho que é importante a gente começar falando sobre a importância da região pélvica. Não é realmente? Qual é essa importância da região pélvica para a saúde da mulher? O que tem nessa parte do nosso corpo que é tão importante para a mulher e que às vezes passa batido, principalmente nesses dias tão corridos, né? Aí, sempre que me perguntam isso, eu gosto de voltar com uma pergunta para qualquer mulher que me faz isso. Você vai no cabeleireiro? Sim. Né? A gente faz maquiagem? Faz. Faz manicure? Também. Pedicure? Sim. Né? Algumas mulheres não fazem isso, mas aquelas que vão na academia para cuidar do corpo, também, né? Ou aquela mulher que não tem tempo de ir para academia, mas fala, eu vou sair dar uma caminhada. Sim. A gente faz tudo isso com o intuito de se cuidar, né? A gente vai cuidar do cabelo, cuidar da unha, cuidar do corpo. Nós vamos para os médicos fazer exames de rotina. E aí eu pergunto, alguém já foi numa fisioterapeuta pélvica para fazer uma avaliação da sua região pélvica? Não. Né? Sabe o que tem ali? É uma região que a gente praticamente não pensa, aquela região do nosso quadril, né? A nossa pelve, quem tá, né? O pessoal que está aqui nos assistindo, o que é importante a gente saber? A pelve é a nossa região do quadril. É essa região aqui, né, que vocês estão vendo aí. Olha lá. Esse é o osso do quadril, né, doutora? Esse é o osso do E ali atrás, quadril. Um pedacinho da coluna. Da coluna. Tá vendo? Isso, a coluna, né? E o quadril, tá? O que é importante de a gente ver nessa peça aqui, gente, que eu sempre trago? A parte branca é a parte do osso. Tá. E a parte vermelha é a parte de músculo. Então, sim, nós temos músculos nessa região, né? Então, a gente vai na academia, a gente vai fazer abdominal para ficar com o abdômen bonito, vai fazer exercício para a perna, para o braço, mas e para a pelve? Que ali também é músculo. E esses músculos respondem da mesma forma que qualquer músculo do nosso corpo. Então, se eu vou na academia, enquanto eu estou na academia fortalecendo o meu braço, tá bonitinho. Se eu faço ou não faço para a parte pélvica, é o problema, né? E aí,
Por que que essa região é tão importante? Gente, essa musculatura que eu mostrei aqui para vocês, nessa parte vermelha, ela tem 3 funções importantíssimas no nosso corpo. Primeira, é por conta dessa musculatura funcionar bem que eu consigo tossir, espirrar sem fazer xixi. Olha só, e a gente não para pensar nisso, Não. porque é tudo muito automático, né? Exatamente. Eu nem vou perguntar aqui, mas quem está ouvindo, né? Que mulher aqui que tosse, espirra e sai um pouquinho de xixi, né? Tem gente que acha que é normal, né, doutora Thaisa? Exatamente, não é normal, né? E a frase que eu escuto no consultório todo dia é assim: aí acontece comigo, mas olha, é só quando a bexiga tá cheia. Gente, quando chega nessa fase, a bexiga pode estar cheia ou pode estar vazia. Aquela gotinha ou aquele tanto de xixi sai, por quê? Porque essa musculatura não está funcional. Ela não está trabalhando como ela teria que trabalhar, né? Ela não está fortalecida. Ou Não. seja, a gente está fortalecendo outros músculos, não é? Na não academia. é nem isso. E lá a gente não está sabendo trabalhar essa região. Exatamente. Para fortalecer da maneira certa. Não é fortalecer. Não é fortalecer? Não. Quando eu fiz a minha pós, lá em 2002, 2003, Certo. a gente pensava isso. Uhum. Que quem perdia urina é quem precisava fortalecer essa Que musculatura. o músculo estava frouxo, digamos assim, o Exatamente. popular, né? Hoje a gente já sabe que não. Hoje a gente tem cada vez mais mulheres no consultório com essa musculatura forte demais. E daí vem a perda de urina, ou a perda de fezes, ou a perda de gases. Ou seja, essa musculatura ela está sendo demasiadamente trabalhada e ela está ficando Exatamente. enrijecida. É isso? Exatamente. É ao contrário, na verdade. Tem as duas situações. Aí hoje a gente já sabe que essa musculatura ela tem que ser funcional. Tá. O que é isso, Thaisa? Essa musculatura não pode estar nem muito forte e nem muito fraca. Os dois extremos trazem problema. Ou seja, a gente busca, mais uma vez, o que a gente sempre fala aqui, a gente dá a volta, equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Antes não, antes a gente chegava, trabalhava muito no consultório. Perda de urina, fortalecimento. Hoje já não. Hoje a gente tem que avaliar e ver como é que tá. E isso, Fabiana, acontece muito em mulheres que fazem atividade física. Então, hoje eu tenho no consultório muito mais mulheres cada vez mais jovens perdendo urina. Por quê? Porque elas fazem o crossfit, a corrida, a musculação, de forma que ignora essa região. Não é que as mulheres não podem fazer essas atividades, elas devem fazer. Só que eu acho que toda mulher que vai fazer uma atividade física, ela tem que saber como é que está essa musculatura. E aí nós vamos adequar essa musculatura ao treino delas de academia, por exemplo. Certo. Né? É claro que existem outras situações de perda de urina. Porque né? daí pode ser outro tipo de problema até patológico, né? Pode ser uma doença, algum outro tipo de tem problema. a parte neurológica e Isso. tem a parte da flacidez, porque nós também temos mulheres que têm uma flacidez dessa musculatura. Mesmo porque Aí a gente está tem contra a que gravidade, né? fortalecer. A gravidade está empurrando cada vez para baixo, para baixo, para baixo. Exatamente. Né? Então, nada mais importante do que uma avaliação para a gente ver como é que está essa musculatura. E a partir daí, direcionar. Mas isso é só uma função. Veja o quanto nós falamos só de uma função. Eu até ia entrar nessa questão, mas para que servem todos esses músculos que você falou que é tão necessário e que desde que você fez a sua especialização, tantas coisas mudaram, não é? Exatamente. E se transformaram, na verdade, não é? Com o conhecimento, Isso. com o estudo científico, a comprovação científica. Sim, não é? Hoje fisioterapia pélvica é comprovada mais do que comprovada cientificamente. Por exemplo, para perda de urina é primeiro tratamento. Qualquer guideline, qualquer protocolo, primeiro é tratamento com a fisioterapia pélvica, para depois pensar em cirurgia ou não. Né? E se a gente pensar numa outra função dessa musculatura, por exemplo, pensem comigo, se essa musculatura está aqui, ela fica, gente,
A gente fica em pé e todo o peso de todos os órgãos que estão aqui dentro, quem segura para não cair tudo para baixo? Quem fecha essa parte óssea aqui? São os músculos. Exato. Então, essa musculatura é que segura peso de útero, bexiga, intestino, ovário. Vai somando tudo para ver o quanto não dá. Aí vem a gestação. Isso, que sobrecarrega tudo Que e sobrecarrega tira os órgãos tudo. do lugar, né? Exatamente. E outra, aí vem o peso do bebê, o líquido, a placenta e tarará. Outra coisa, às vezes uma pessoa mais obesa, então já vem muda o tudo. peso. É. Cigarro, a tosse, né? A tosse é um aumento de pressão cada vez que a gente tosse. Vocês imaginam como a gente Fora pressionou tudo isso por conta dessa bendita Covid? Porque um dos Exatamente. principais sintomas da Covid era a tosse. E tem gente que ficou com tosse de sequela meses. Exatamente. E a gente não para pensar que uma simples tosse está sobrecarregando toda essa Toda musculatura essa pélvica. Uhum. Gente! E aí, essa musculatura pélvica está sobrecarregada e não está funcionando bem, o que, que acontece? É que nem uma rede. Tá. Eu começo a forçar, é o que dá a tal da bexiga caída. Quem é que aqui nunca escutou que a avó fala, eu tenho bexiga caída? Antigamente se falava muito, porque as mulheres tinham vários partos normais. De tanto forçar no parto normal, de fazer força, a bexiga caiu. Mito, Não é? viu, mulheres? Por isso que eu falei, porque, na verdade, a gente vai tendo conhecimento ao longo dos anos, né, Exatamente. Thaisa? Conforme os estudos vão aparecendo, né, a comprovação científica. Hoje a gente já sabe que a via de parto, se você vai ter parto normal ou cesárea, é independente para essa musculatura. Por quê? Porque você engravidou. Se você engravidou, a sobrecarga estava lá, né? E uma outra queixa também muito comum. Parece que eu sinto uma bola na minha vagina. Isso é uma queixa do quê? Dos órgãos que estão caindo, né? Então, dependendo do grau da flacidez dessa musculatura, a gente tem que colocar a bexiga para dentro. A gente tem que colocar o útero para dentro. Mas daí já é um caso mais... São casos independentes. Isso. Cada caso precisa ser avaliado. Isso é importante Isso. a gente falar, que nessa questão da região pélvica, a avaliação ela é feita individualmente. E você vai traçar, não é, um protocolo específico para aquela mulher, para aquela pessoa. Exatamente. Exclusivo para ela, com a queixa dela, com a condição muscular dela. Né? Outra função muito importante que também gera muito tabu, né, dessa musculatura é que essa musculatura ela é responsável pela nossa resposta sexual. Ou seja, a resposta sexual feminina está diretamente ligada a essa musculatura, estar funcional ou não. É claro que aqui cabe um parênteses, tá? Resposta sexual, ela engloba muito mais fatores que somente o físico. Sim, claro. Mas, falando aqui da minha área pélvica, essa musculatura ela tem uma função muito importante na resposta sexual. Tanto para dor, quanto para falta das sensações, que daí seria a flacidez. Então, se você pega uma roda de conversa de mulher, né? E tem aquelas mulheres que falam assim, nossa, principalmente depois do parto, elas falam, e elas acham que é o parto, e não a gestação. Depois que eu tive filho, parece que a minha vagina ficou larga. Isso é muito comum a gente escutar, né? E, gente, não é que ficou larga, é músculo. Se a gente não trabalha músculo, a gente não tem o músculo respondendo. Ele vai ficar flácido. Ficar flácido. E o contrário também pode acontecer, que é um outro tabu. Certo. Né? E isso eu acho importante a gente falar para mulheres, que são aquelas mulheres que sentem dor na relação sexual. Por quê? Porque essa musculatura está muito contraída. Digamos, né? travada mesmo. Travada mesmo. E aí é aquela coisa que você falou, acha que é normal. E não é normal sentir dor, porque é a experiência gente. dela, né? Exatamente. E acaba se arrastando
não é? E tendo problemas, às vezes, até psicológicos, emocionais por conta disso. E problema de casal, né? De relacionamento. De relacionamento. Mesmo. Porque não eu já vi casamentos acabarem por conta disso. Exatamente. Mas Fabiana, é assim. Acontece. Por conta da vergonha de não conseguir se abrir com o parceiro, de não conseguir buscar ajuda. E a dificuldade até de se abrir com o profissional. O profissional tabu. médico, profissional. E engraçado que a gente trabalha tanto, não é, para trazer esse conhecimento, mas infelizmente a nossa sociedade é uma sociedade que não abraça muito essas causas. E dependendo do termo que a gente fala, a pessoa faz... Exatamente. Nós não estamos aqui para incitar nada. Nós estamos aqui simplesmente para esclarecer e informar. A informação correta. Porque muitas mulheres... A gente estava até conversando antes de iniciar aqui o Além da Saúde, e a doutora Thaisa estava me falando que as mulheres vão lá onde? No Dr. Google. Exatamente. E digitam lá. O que é tal coisa, né? E vai aparecer o que precisa, aí acaba tendo a fisioterapia pélvica como opção, e daí a pessoa vai procurar onde tem a fisioterapia pélvica aqui na cidade e acaba encontrando a doutora Thaisa. E outra coisa que acontece também, eu acho importantíssimo falar. Existem casos em que as mulheres têm dores nessa região pélvica e que não têm vida sexual ativa. Não consegue. Não tem. Vamos supor, quantas viúvas eu já não atendi? Entendi, ela já não tem mais vida sexual ativa. Exatamente. E continua sentindo dor. E tem dor espontânea. Tá. Né? Então, não é dor somente no ato em si. Exatamente, na intimidade. Mas ela pode ter dor nessa região, mesmo sem ter uma vida sexual ativa. E não tem necessidade de sentir dor. Não. Tem como fazer uma avaliação, um tratamento. A dor nunca é normal. Né? Partimos daí, né, doutora? Partimos daí. A dor não é normal, perder urina não é normal, perder gases não é normal. Sabe aquela situação que você está com as amigas dando risada e aí vem a vontade de espirrar, a mulherada dobra a perna, né? Isso não é normal, gente. Por quê? Porque é uma região de músculo. Os músculos nasceram para ser trabalhados. Uhum. Como a gente tem que trabalhar braço, perna, pé, abdômen, tem que trabalhar pélvico. Doutor Leonardo, vamos começar. É verdade que a cirurgia plástica das mamas é uma das mais procuradas ainda hoje em dia? Eu acho que ela se alterna muito entre a lipoaspiração e a cirurgia de mama. Eu acho que elas estão mês a mês brigando uma pelo lugar da outra, mas ainda acho que a cirurgia de mama tem tido um aumento interessante agora, porque se diversificou muito as coisas que se fazem com as mamas. Se coloca prótese, tira a prótese, reduz a mama. Isso de uma forma o público tem um acesso maior a vários tipos de resultados, várias técnicas, várias informações. Então acho que ela deu uma expandida nos últimos anos. Agora, doutor Leonardo, tudo isso também tem um papel, não é? A mama, ela tem um papel, uma representatividade muito grande para a mulher nessa questão da feminilidade, não é? Do amamentar, do maternar, de ser realmente, não é? É um símbolo da mulher, as mamas. Em torno disso se cria também, não é, essa vontade de ter sempre as mamas mais bonitas e, no caso, o cirurgião plástico pode contribuir e muito nessa questão, né? Eu acho que para a mulher por mais falar, eu quero uma barriguinha tanquinho, a mama realmente representa muito para a mulher, a feminilidade, é onde ela amamenta, então isso é uma coisa que já vem há muitos anos, né? Vem assim, anos assim, séculos, dos gregos, dos troianos, você já via muita referência disso na história. Agora, uma mulher hoje, a gente trabalha com muita mulher que teve câncer de mama. Muita mulher tem câncer de mama. Graças a Deus, a gente vê que esse trabalho do câncer de mama, da detecção, do tratamento é precoce. Então você tem uma qualidade de vida muito melhor para essas pacientes. O que a gente tem uma satisfação muito boa é aquela mulher que se sente que vai sair mutilada de uma cirurgia, poder ter, não talvez um seio natural, mas ter um seio, ter algo que ela possa se orgulhar. Isso, para mim, que faço muitas dessas cirurgias, é algo extremamente gratificante. Porque daí a gente entra na parte da reconstrução mamária mesmo, né? Porque dependendo do tipo de câncer que essa mulher teve, ela tem que tirar a mama por completo e
Muitas pessoas, muitas mulheres, quando se olham no espelho depois de retirar a mama, se sente realmente mutilada, se sente sem a parte da feminilidade, aquele símbolo, porque a mama é um símbolo dessa feminilidade, né, doutor? De ter um corpo feminino. Então, quando você consegue trabalhar e devolver isso para essa mulher, eu acho que não há dinheiro no mundo que pague isso, né? De ver o orgulho, a felicidade de novo nos olhos dessa mulher. Na verdade, nem é dinheiro. A felicidade dela é algo assim que chama a sua atenção, te cativa, você fica emocionado. Tanto que você vai atender uma paciente que vai fazer uma cirurgia dessa, não adianta só chegar, é isso que eu vou fazer, ponto, tchau. Não. Acho que precisa conversar com ela, explicar todas as etapas que ela vai passar, explicar o porquê ela vai fazer aquilo, para que ela tenha um resultado melhor. Eu sempre falo para todas as pacientes, quanto mais otimista, melhor o seu ganho, melhor o seu resultado. Isso é verdade, concordo plenamente. Agora, a tecnologia dentro da cirurgia das mamas mudou muito nos últimos anos, doutor? Mudou. Por que acontece? Tivemos um boom midiático em vários tipos de cirurgias, ou seja, vende-se a mesma coisa com outros nomes. Mas isso leva à tona ao que a pessoa vê que existem outras possibilidades de fazer outros tipos de técnicas cirúrgicas, ou empregar outros materiais que realmente estão melhorando a qualidade das próteses, a qualidade do tempo da duração dessa cirurgia. Quando eu falo duração, é o tempo que essa mama vai se manter no lugar. Na vida, tudo cai. Estamos contra a lei da gravidade. A gravidade sempre empurrando para baixo. Não tem como, né, doutor? Não tem como. Não tem como. Mas muitas tecnologias proporcionam uma sobrevida maior perante a lei da gravidade. Vamos pensar assim. Uhum. Melhoram, como a gente estava falando de mama, reconstrução mamária, né? Hoje existem matrizes sintéticas. Porque quando você faz a mastectomia, o que acontece? A mastectomia que é a retirada da mama, né? A retirada da mama. A sua mama, quando faz a mastectomia, pega um kiwi e vai comer ele de colher. Tira todo o recheio. Então fica praticamente só a pele. A pele, né? Que seria a casquinha do kiwi. Uhum. Então hoje você teria uma mama muito fria, uma mama muito congelada. As técnicas melhoraram muito. Você consegue hoje, por exemplo, usar uma matriz dérmica, uma matriz sintética. É como se fosse uma tela totalmente absorvível para reforçar essa pele por dentro, para não deixar ela tão fina. Então tem muita coisa aí em jogo. E, na verdade, isso traz mais qualidade de vida e também esteticamente o visual fica muito mais perfeito, né, doutor? Fica muito melhor mesmo, fica muito melhor. A gente vê assim, pacientes que têm as mamas menores, você dá uma simetria, porque não é só fazer uma, tem a outra, né? Sim. A outra a gente tenta deixar o mais próximo possível também. Uhum. Então, ela ficaria exatamente igual quando fizesse a mesma cirurgia dos dois lados. Mas não é o objetivo às vezes. Às vezes tem paciente que faz profilático. Tem paciente que tem gene positivo, porque a mãe teve, a avó teve, né? faz o teste genético, e tem indicação profilática de fazer. Geralmente, essas pacientes que têm a melhor simetria. Ou pacientes que têm mama pequena, tem uma melhor simetria também. Então, a reconstrução de mama, você tem com resultados bons e ótimos. É um nível que a gente tem que aceitar. Por isso que é muito importante essa conversa com a paciente sobre todas as necessidades dela, porque é tudo muito individualizado. Isso é importante as pessoas saberem, porque quando a gente pensa em cirurgia ou de reconstrução mamária ou por uma simples questão estética de prótese, não é? A colocação de um silicone, gera muita dúvida e as mulheres acabam conversando entre si e acabam comparando. Eu quero igual a sua. E nada nesse meio vai ser igual. Pode ser parecido, mas é importante individualizar todo esse processo, né, doutor? Sim, como eu vou comparar uma pessoa a outra, um corpo ao outro? Mesmo gêmeos idênticos, tem algumas pequenas diferenças. Sim. Então, mas minha amiga colocou 350, eu achei que ficou até pequeno. Agora eu quero colocar 400. Aí você vai ver a amiga tem 1,80 m, fisiculturista, e ela tá só na batatinha frita e tem 1,60 m. Acho que a gente não pode pensar, uma fez, vou fazer igual. Uma coisa que a gente tem muito legal hoje em dia é que as próteses, elas mudaram um pouco. Antes elas tinham uma base muito, muito larga e uma projeção mais baixa.
E ao longo do tempo foi mudando. Então, a gente tem próteses mais estreitas, ou seja, não vai te alargar no tórax. A base dela é menor. Não vai te alargar no tórax, vai projetar a sua mama, te dar mais colo. E entre algumas marcas, você ainda pode brincar com isso, ou seja, mantendo a mesma base, aumentando projeção, fazendo mamas com tamanhos diferentes, que causa, tem uma mama maior de um lado, menor do outro. Que é muito comum, Muito porque comum. um lado nosso nunca é igual ao outro. Muito a gente comum. tem uma assimetria natural aí que acontece. Faz parte, às né? vezes não só de quantidade de glândula, mas também de caixa torácica. O tórax é um pouco mais para frente, um pouco mais estreito. Então, você consegue... Existe uma quantidade de modelos que a gente pode usar. E cada modelo tem uma indicação. Por isso que você não pode sair fazendo igual para todo mundo. Tem que Não é receita individualizar. de bolo. Não é receita de bolo. Né? Tem que individualizar. Por isso a importância de se passar pela avaliação, pela consulta prévia com o profissional. Escolher um profissional que você tenha, não é, essa identificação. Porque rola isso, essa identificação. Você gosta do profissional, você vai ver os trabalhos dele também, quer ver como é que foram alguns trabalhos, é normal isso. Vai perguntar se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque eu já conversei com o Dr. Leonardo Stella sobre isso em outras oportunidades, em outras entrevistas que tive o prazer, não é, de fazer com ele, e ele salientou muito bem essa questão, e nós não temos que ter vergonha, porque é muito importante que o profissional seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é, doutor? Isso é extremamente importante, que pelo menos que ele tenha um título reconhecido pela Associação Paulista de Medicina, né? Que hoje tem um código, RQE, que é um número a mais. Tem o CRM e tem esse código para falar que ele tem um título e onde que é esse título. Isso é muito importante. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui, né? A invasão de muitos não profissionais, vamos dizer assim, da área de pessoas que não médicas, se intitulando, não é, especialidades que não possuem, e por não possuírem não respondem a um conselho, não respondem, não é, a um conselho, por exemplo, que é o CRM, o Conselho Regional de Medicina. Então, se acontecer alguma coisa errada durante o seu procedimento, você vai recorrer a quem? O lance não é só recorrer. O lance é, dá para consertar? E saber se aquele profissional realmente... Porque falar, todo mundo fala, né, doutor? Agora, tem como comprovar, realmente? Ele tem esse título de especialista, no caso, né? Eu acho assim, você vai fazer um procedimento, você tem que saber o que você vai fazer. Todos os procedimentos podem ter complicações na mão de qualquer um, dos melhores e dos piores profissionais. Mas o lance é, você sabe resolver essa complicação? Você consegue detectar isso em tempo hábil de uma reversão? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que... Gente, preço não é tudo. Ponderar sempre e conversar. E não ter vergonha. Voltando àquilo que eu disse no início aqui do nosso podcast, a gente tem um poder muito grande, que é o poder, né, da curiosidade, da pergunta. E perguntar traz para a gente conhecimento, e a gente sai, não é, do preconceito, muitas vezes, que a gente acaba adquirindo por não ter o conhecimento devido sobre aquele determinado assunto. Então, a avaliação, a consulta é feita exatamente para isso, não é, doutor? No meu caso, que sou cirurgião, na cirurgia plástica, eu sempre falo ao paciente, a sua cirurgia começou na sua primeira consulta. Exatamente. Ela só termina quando eu te der alta. Porque não é só ir, operar e ir embora, não. Você tem que fazer a consulta, a gente vai identificar quais são os seus pontos chaves, se você tem indicação de fazer isso agora ou não. Porque às vezes até por problemas psicológicos, emocionais, não está no momento certo. Exatamente, exato. Às vezes nem aquilo, às vezes ela nem quer fazer, mas está indo porque o marido fica falando, as amigas ficam falando. Não é legal isso. Olha que importante esse ponto que o doutor Leonardo citou, porque muitas vezes você vai na onda do momento. Outra pessoa, não, vai te fazer bem. Mas como você está se sentindo? Então é importante perguntar para você nesse momento se é isso que você quer. Ou se não, doutor Leonardo, eu quero muito, mas agora não é o momento, eu vou esperar um pouquinho. Ou eu mesmo falo isso. Porque o doutor já tem esse feeling, né? Já acaba percebendo quando a pessoa não está muito bem, né, doutor? E essa questão emocional, ela está totalmente ligada à boa recuperação dessa paciente, né? A boa recuperação, a aceitação do resultado, como a gente falou, não existe resultado perfeito. Então a aceitação depende do que você quer. Qual o seu objetivo? Eu quero ficar igual àquela. Então não vai dar para ser igual àquela. Exatamente. Você vai ficar igual a você, de uma outra forma. Você pode ter uma referência, mas referências que sejam parecidas com o seu biotipo.
Não tem como chegar, não é, e querer mudar o biotipo. Eu quero aquele tipo de mama. Mas se o biotipo da pessoa é totalmente diferente do seu, como o doutor acabou descrevendo o exemplo. A amiga tem 1,80 m, é fisiculturista, e você só come batata frita e 1,60 m. Então, quer dizer, é só um exemplo, não é? A grosso modo, para a gente poder fazer essa comparação, que muitas vezes acontece. Eu acho que acontece até hoje das pessoas levarem as revistas com as famosas para você, né, doutor? Leva eu quero foto. essa! Eu quero o meu colo assim. Mas espera aí, vamos ver as proporções. Tudo é matemático também, né, doutor? Hoje, a gente tem um acesso muito fácil que não existia anos atrás, Sim. de internet, de fotos, de antes e depois. Mas quem põe lá, quem vai publicar o quê? Só o seu melhor resultado, procurar pacientes mais simétricos possíveis. Ninguém vai pôr um resultado, meia boca, esse aqui é mais ou menos. Por quê? Vai desestimular, porque eu só vou naquele que só põe um bom resultado. Aquele que me promete tudo que eu quero. Não dá para prometer tudo. Nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue. Na verdade, a gente tem que partir da realidade que a gente tem para construir o melhor resultado, né, doutor? Com certeza, Sempre. tem que estar bem ciente disso. Por mais que a gente tenha coisas novas, avançadas, continuamos sendo seres humanos. Agora, doutor Leonardo, não adianta também se submeter a uma cirurgia, não é? A gente está falando de mamas aqui, uma reconstrução ou uma mamoplastia, não é? Vai tirar o excesso de pele, que a mama já está caída por conta do efeito da gravidade, da velhice, porque já amamentou, não é? A mama cresceu, aí diminuiu, aí sobrou pele, enfim, vai lá fazer uma mamoplastia, vai tirar o excesso de pele, vai colocar uma prótese de silicone, mas a atividade física ainda continua sendo necessária, doutor? A atividade física, não sei se para a mama em si vai ser o importante para você, por exemplo. Eu estou acima do peso. Eu quero um exemplo muito legal que a gente tem muito no consultório isso, então faz a gente pensar um pouco qual lado seguir. A pessoa me procura e fala, olha, eu sei que estou bem acima do peso, mas eu tenho mamas muito grandes, sempre tive. E eu não consigo fazer uma corrida, me atrapalha muito para fazer as coisas. Se sente incomodada pelo muito tamanho das mamas. incomodada por peso e tudo mais. Aí eu vou falar o quê? Vai emagrecer para fazer? Ela já não vai conseguir fazer isso, porque ela com certeza já tentou fazer isso várias vezes. Então eu falo, é diferente se fosse uma cirurgia de abdômen, As indicações são diferentes. Aí que eu vejo, então o paciente, eu converso muito. É aquela hora, vamos individualizar a consulta, que é muito importante. Então, assim, a gente pode seguir alguns caminhos. Você realmente pode tentar emagrecer para ter uma qualidade, ter um resultado melhor, mais bonito, mais duradouro. Ou a gente pode fazer assim, que tenho certeza que isso vai te dar um up para que você emagreça depois. Mas lembrando que as mamas podem cair, porque se você emagrecer, a mama vai diminuir também. Isso não tem como, a mama é feita de glândula e gordura. Eu tenho uma aceitação muito grande dessas pacientes e vou ser sincero, muitas mudam, viram pessoas totalmente reconhecíveis, ficam totalmente fitness. Outras me falam, doutor, eu estou muito bem, é só isso que eu precisava. Olha lá. Então, é aquele negócio de individualizado, de saber qual era a real necessidade dela mesmo, né, para aquele momento. Porque às vezes ela fala, tem paciente que emagreceu lá 20 quilos para fazer a cirurgia. Eu falei, cara, você merece um abraço. Merece mais do que uma cirurgia. Mas tem gente que, não, eu acho que eu vou melhorar quando eu fizer, porque na mama dá para você ter essa facilidade de trabalho com peso. Num abdômen já fica mais difícil, numa lipo. Mas numa mama dá. Então vamos fazer. Você vai melhorar depois? Você vai ficar mais feliz? Sabe que isso vai te dar um estalo para você mudar de vida? É uma tentativa. Às vezes eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça. Será que se eu ficar quieto, sozinha não vai passar? Pode ser que passe. Pode ser que passe, pode ser que piore. Então vamos tentar. Sabendo das consequências. Pode ser que essa mama vá cair, que não afete em nada, mas vai ter a mama menor. O que há de novo na dermatologia, Dr. Guilherme Gonçalves Ferreira, dermatologista junto com a gente. Vamos começar falando do envelhecimento da pele. A gente não gosta muito desse termo, né, doutor? Mas envelhecer, todos nós vamos, faz parte do processo. Envelhecer já foi, né? Agora, tem uma outra questão. Envelhecer quer dizer que a gente está vivendo. Sem dúvida. Agora, como
como nós vamos envelhecer? A gente chegou numa parte da medicina que a gente pode escolher como a gente vai envelhecer também, não é, doutor? Sem dúvida. Era um prazer de novo te encontrar. Parabéns pelo podcast. Gratidão. É um prazer estar com vocês também, podendo trazer um pouquinho mais de informação. E esse é um tema que eu acho que é um tema que eu sou apaixonado, é um tema muito bonito, porque, na verdade, ele é um tema do futuro e é um tema que eu tenho certeza que vai ser uma medicina regenerativa, pensando no envelhecimento muito do futuro. Eu acho que antes da gente falar sobre tudo que existe de mais moderno, a gente tem que pensar assim, no envelhecimento como total, né? Então, o que é o envelhecimento, na verdade? É uma mudança tempo-dependente em que vai trazer um prejuízo na função e na reprodução de todos os organismos, levando a um aumento da morbidade, que é a chance de você ficar doente de qualquer doença, e de mortalidade também. Você sabe que 90%, né, da população acima de 65 anos de idade tem alguma doença crônica, por exemplo, diabetes, hipertensão, doença vascular, cardiovascular, osteoartrose, osteoporose e câncer. Então, esse envelhecimento, por que ocorre então? E a ciência foi atrás e hoje a gente tem esse conhecimento, porque primeiro você precisa conhecer para depois você ter um arsenal de tratamento que faça sentido. E na dermatologia, a gente saiu de anos atrás, né, onde se colocava, por exemplo, você perdia ácido hialurônico, você perdia colágeno e a gente tentava colocar através de seringas, dando volume e naturalmente isso, com o passar dos anos e com a necessidade de maior volume no rosto, as pessoas começaram a se questionar se muito preenchimento de rosto faz sentido hoje em dia. Ou seja, você modifica muito a estrutura facial da pessoa, às vezes é necessário, mas muitas vezes não, fica um aspecto às vezes artificial e que as pessoas hoje estão questionando se aquilo realmente é bonito ou não. Então, esse envelhecimento ocorre e a gente consegue enxergar, né? A gente enxerga no cabelo, a gente enxerga na pele, a gente enxerga nos ossos, a gente sente o nosso corpo, a gente tem dor, a gente pode ficar mais doente, como eu falei. Mas o que a gente tem que entender, e esse conceito é um conceito relativamente novo, é o que acontece na célula. Então, a gente tem uma célula muito importante na pele e nos vasos sanguíneos, que chama fibroblasto. O que é esse fibroblasto? É uma célula que ele é capaz de produzir tendões, ele produz o colágeno, e o colágeno é uma proteína que a gente tem para firmar a nossa pele. O bebê tem aquela pele durinha, né, que a gente tem vontade de apertar, mas é firme, porque tem muito colágeno. E a gente vai perdendo. Por quê? Porque o fibroblasto, ele também é uma célula que começa a envelhecer. E ao envelhecer, ele perde a capacidade de produção de colágeno e, além disso, ele ocorre uma transformação estrutural no DNA e ele perde tanto a capacidade reprodutiva e ele perde estruturalmente no DNA, tanto na estrutura quanto no formato. E ele fica uma célula que a gente fala de senescente, do termo senescência. E esse termo é o que a ciência tem de mais moderno a oferecer, porque a senescência, a partir da descoberta que existe uma estrutura, uma modificação de estrutura e de tamanho do DNA, a gente consegue entender que essa célula, ela fica como uma célula zumbi. O que é uma célula zumbi? Ela fica envelhecida e ela contamina outras células que estão ali, ainda jovens, mas ela produz substâncias inflamatórias que vão contaminando a sua pele. E na pele a gente enxerga como? Através de pele seca, perda da firmeza. Inclusive, o doutor Guilherme mandou uma imagem que exemplifica muito bem isso. Olha lá. Exato. Quando, de um lado, o rosto dividido ao meio. De um lado, a pele bonita, hidratada, viçosa. E do outro lado, a pele já envelhecida. Tudo que a gente vê de envelhecimento de pele. Então, pele seca,
as rugas, a pele mais fina, a perda de capacidade de barreira que a pele tem, ela não tem mais a mesma capacidade de proteção que outrora ela tinha quando jovem. Então isso a gente enxerga na pessoa, né? A gente enxerga em nós mesmos, envelhecidos, mas a gente tem que enxergar na célula. E aí é que vem o arsenal mais moderno que eu vou falar, que é a nível celular, é a nível molecular. Ou seja, de muito profundamente de dentro para Exatamente. fora. E trazendo um aspecto muito mais natural do que antes a gente colocar várias injeções ou vários produtos injetáveis no rosto, que às vezes modificam muito a pessoa e muito, até parecia um paradoxo, porque eu observava algumas pessoas que tinham muitos preenchimentos no rosto ou uma quantidade de volume de preenchedor que parecia mais velha do que realmente a idade dela. Olha só. Ou seja, de tanta intervenção, às vezes a pessoa parecia um aspecto mais envelhecido. Ou seja, o procedimento tinha também um efeito rebote. Parecia que você todo mundo envelhece e todo mundo muda. Então, assim, nós vamos envelhecer e essa questão de mudança, ela está muito mudado, ele ficou muito mudado. Se a gente não fizer nada, a gente também vai mudar. Exato. E se a gente fizer, a gente também vai mudar. Então, a mudança, na verdade, ela tem que ser algo para melhor. E partindo daquele conceito da naturalidade. Exato, também, né, doutor? Porque às vezes a mudança não ficava melhor. Ela ficava com um aspecto que parecia um pouco mais envelhecido ou completamente diferente do padrão original. Inclusive tem uma outra imagem que o nosso querido técnico Wesley Almeida vai colocar pra gente. Quem estava na live de aniversário na última sexta-feira pôde conhecer o Wesley, porque ele apareceu, não é? A voz muda do além. Falou e apareceu, gente, ó, deu o ar da graça. O doutor Guilherme falou um termo senescência, já aqui numa explicação, e a gente vai colocar o conceito de senescência na tela para você acompanhar junto com a gente. Olha lá. Então, ali você vê, né, aquilo que eu falei, as células senescentes, ou tem gente que chama de célula zumbi. Por que célula zumbi? Porque ela fica ali no tecido, ela fica, por exemplo, na parede do vaso sanguíneo, ou ela fica na pele, e ela vai liberando substâncias que causam uma inflamação crônica, e essa inflamação contamina as células mais jovens, fazendo com que elas percam a regularização e fazendo com que elas também se comportem de uma maneira diferente, como se fosse um zumbi transmitindo, sei lá, as coisas que o zumbi transmite. Ruins, coisas ruins, tóxicas, não é? Então, essas células também fazem isso. Elas contaminam as demais e as demais também começam precocemente a perder a capacidade de reprodução e de produção. Zumbi porque elas ficam paradinhas ali. Ficam ali. Ou seja, não fazem o papel que Não elas deveriam, não fazem, desempenham mais o papel que elas deveriam desempenhar, que é aumentar, ter essa proliferação, Exatamente. né? Então, qual que seria, então, baseado nisso, qual que é o segredo, então? Temos que bloquear as células zumbis. Como? Próxima imagem, a gente vai falar sobre nutrição. E a gente vai colocar na tela para você acompanhar todo esse esquema junto com a gente. Tá com alguma dúvida? Perdeu alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Manda pra gente no nosso chat. Não tenha vergonha, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Tô aqui de olho. Se eu perder alguma coisa, o Wesley me ajuda e a gente vai tocando o barco aqui pra responder pra vocês, tá? Coloca pra mim, então, por favor, Wesley, a próxima imagem. Intitulada aí Nutrição. Por quê? O que a gente come faz toda a diferença, doutor? Hoje eu tenho total certeza de que parte do que a gente pode fazer de bom para a nossa saúde é escolher e ver o nosso prato do dia a dia. E saber as escolhas que a gente tem para fazer. Então, por exemplo, todas essas substâncias que estão ali, né? O café, o morango, as frutas vermelhas, as sementes, os grãos, o cacau, o café, eles têm muitas substâncias que já há muito tempo é estudado na medicina, que são os polifenóis. Por exemplo, no vinho e nas uvas de casca escura, a gente tem o resveratrol. E o resveratrol foi muito tempo utilizado na